O pacote chegou numa terça-feira de manhã, embrulhado em papel prateado, caro, com um laço de veludo vermelho que gritava compensação excessiva. Helena Calloway olhou para ele, sentada à sua secretária, como uma pequena bomba, a etiqueta de endereço do remetente fazendo seu estômago revirar. Claro, Ryan enviaria algo para o seu escritório. O escritório deles? Bem, tecnicamente, a empresa do pai dele, onde ela trabalhara por 3 anos antes do seu rompimento espetacularmente confuso, 6 meses atrás. A mesma empresa da qual ela se demitiu 2 semanas após o rompimento, sem disposição para suportar os olhares de pena e os cochichos. Vai abrir ou apenas encarar até ele se submeter? Helena olhou para o seu novo chefe, que se encostava à moldura da porta com a elegância casual de um predador, fingindo ser domesticado. Lorenzo Valente não fazia nada tão comum como ficar em pé ou andar. Ele ocupava o espaço da mesma forma que uma tempestade ocupava o céu, completamente e com a ameaça implícita de destruição. Estou a considerar as minhas opções, disse ela, voltando-se para o ecrã do computador. Opção 1, lixo. Opção 2, devolver ao remetente. Opção 3, queima cerimonial. Não há opção de abrir. Por que recompensaria mau comportamento? Ela sentiu, mais do que viu, o seu sorriso. Lorenzo tinha esse efeito. A sua presença era tátil, como estar muito perto de uma fogueira. No mês desde que ela começou como sua assistente executiva, ela desenvolveu um sexto sentido para os seus humores. Naquele momento, ele estava divertido, o que era infinitamente preferível ao foco frio que ele empregava quando alguém o decepcionava. O que te faz supor que é mau comportamento? Ele entrou no escritório dela e ela sentiu o cheiro da sua colônia. Algo escuro e caro que provavelmente custava mais do que o aluguer mensal dela. Talvez ele esteja a pedir desculpas. O Ryan não pede desculpa. Ele explica por que é que o seu comportamento foi realmente razoável e eu estou a ser emocional. Parece um verdadeiro prêmio. Por que é que namoraste com ele? Helena finalmente olhou para cima, encontrando aqueles olhos escuros inquietantes que parecem catalogar tudo. Por que é que alguém namora com a pessoa errada? Ele era charmoso, bem-sucedido, vinha da família certa, preenchia todos os requisitos, exceto o que importava, que era se realmente o querias. A observação acertou com uma precisão desconfortável. Helena recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Isso é incrivelmente presunçoso. Isso é um sim. Lorenzo aproximou-se da secretária dela, a sua atenção voltando-se para o pacote. Há quanto tempo terminaste? 6 meses. E ele ainda envia presentes. Persistente ou delirante? Provavelmente ambos. É Natal na próxima semana. Ele sempre exagera nos feriados. Deixe-me adivinhar. Joias caras que não queria. Bolsas de grife em cores que nunca usaria. Perfume que ele gostava, mas você não, Helena piscou. É vidente ou apenas tem experiência com pessoas que dão presentes horríveis? Sou o observador. Não usa joias, exceto aqueles pequenos brincos de ouro. As mesmas todos os dias. A tua bolsa é de qualidade, mas prática. Couro preto. Tem pelo menos 3 anos. E cheiras a jasmim e algo cítrico. Suave o suficiente. Provavelmente é só o teu shampoo, o que significa que não usas perfume. O calor subiu pelo seu pescoço. Ela sabia que Lorenzo era observador. Não se constrói um império como o dele sem reparar em tudo. Mas ter essa atenção focada nela era desconcertante. Isso é quase assustador, sabe? Preferia que eu não reparasse em si? A pergunta pairou entre eles, carregada de subtexto que ela não estava pronta para examinar. Helena levantou-se, percorrendo a distância, e dirigiu-se à janela com vista para o centro de Boston. A neve de dezembro caía em espirais preguiçosas, cobrindo a cidade com uma inocência temporária. Prefiro limites profissionais, disse ela finalmente. Mentirosa. Virou-se e encontrou-o mais perto do que esperava. Ele se moveu silenciosamente, como sempre fazia, e agora estava perto o suficiente para que ela tivesse que inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Lorenzo era alto, 1,90 m, talvez 1,95 m, com o tipo de constituição física que vinha do trabalho físico real, não da vaidade da academia. O seu fato era impecável, cinza carvão com riscas sutis, mas ela tinha visto a arma que ele usava debaixo do casaco. Ela não era ingênua sobre o que ele fazia.
Desculpe-me. Você não quer limites profissionais, você quer limites seguros. Há uma diferença. O seu olhar caiu sobre o pacote que ainda estava em cima da secretária dela. Você vai abri-lo? Eu não tinha planejado isso. Ótimo! Ele passou por ela e antes que ela pudesse processar a sua intenção, Lorenzo pegou o pacote e saiu do escritório dela. Helena o seguiu, os seus saltos fazendo barulho no chão de mármore. O que está a fazer? Ele não respondeu, apenas continuou pelo corredor até o seu próprio escritório. Um espaço enorme na esquina, com janelas do chão ao teto e móveis que custam mais do que a maioria dos carros. Ele jogou o pacote na lata de lixo com determinação. Não pode simplesmente jogar fora a minha correspondência. Não joguei fora a sua correspondência. Joguei fora o lixo. Lorenzo virou-se para ela com uma expressão indecifrável. Tu não o queres. Ele não merece a satisfação de te ver agonizar sobre se deves ou não abri-lo. Problema resolvido. Essa decisão não é tua. Tens razão. É tua. Então toma-a. Ele aproximou-se e Helena manteve-se firme, apesar de todos os seus instintos gritarem para ela recuar. Tu queres isso? Essa não é a questão. Essa é exatamente a questão. Queres alguma coisa dele? Os seus presentes, a sua atenção, os seus pedidos de desculpas, que não são realmente pedidos de desculpas. Não, ela admitiu, a palavra saindo mais aguda do que pretendia. Não, não quero. Ótimo. Os olhos de Lorenzo fixaram-se nos dela com absoluta certeza. Porque a partir de agora, só aceitas presentes de mim. Entendido? Ela prendeu a respiração ao perceber a possessividade no tom dele, a maneira como ele disse isso como se já estivesse decidido. Lorenzo. Entendido? Ele repetiu sem levantar a voz, mas tornando-a inequivocamente uma ordem. Sim, ela sussurrou, odiando o quanto a palavra soava como rendição. Ótimo! A sua expressão suavizou-se ligeiramente. Então, por que estás a defendê-lo? Não estou a defendê-lo. Estou a defender o meu direito de fazer as minhas próprias escolhas. Algo brilhou na expressão de Lorenzo. Aprovaço, Colonel. Talvez, ou satisfação. É justo, a lata de lixo está bem ali. Queres ir buscá-lo? Força, não vou impedir-te. Olharam um para o outro. O desafio era claro. O orgulho de Helena lutava com o seu pragmatismo. A embalagem provavelmente continha algo caro e sem sentido, escolhido pelo assistente de Ryan, porque ele não se dava ao trabalho de lembrar do que ela realmente gostava. Ela não queria aquilo. Nunca quis os gestos teatrais dele, mas deixar Lorenzo tomar essa decisão por ela parecia semear algo que ela não podia se dar ao luxo de perder. Isso é ridículo, ela murmurou. Concordo. Então pare de complicar as coisas. Tu és meu chefe. Tu não podes simplesmente, ela gesticulou vagamente para a lata de lixo, jogar fora os meus pertences pessoais. Diz-me para ir buscá-lo e eu irei. Não é essa a questão. Então qual é o ponto, Helena? O nome dela na boca dele causou algo desagradável no seu sistema nervoso. Lorenzo raramente o usava, preferindo simplesmente chamar a atenção dela com um olhar ou um gesto. Ouvir isso agora, baixo e deliberado, fez com que ela percebesse nitidamente como estavam sozinhos no escritório dele, com a porta fechada, o resto do prédio silencioso enquanto as pessoas se concentravam no trabalho. O ponto são os limites, disse ela, lutando para manter a voz firme. Limites profissionais que continuas a ignorar. Eu ignoro-os porque tu não os queres realmente. Estás muito confiante sobre o que eu quero. Eu sou observadora sobre o que tu queres. Ele aproximou-se sem a tocar, mas perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor do seu corpo. Tu queres alguém que te veja realmente, não a versão que apresentas para facilitar as coisas. Quer alguém que não peça permissão para cada pequena coisa, porque está cansada de ser tratada como se fosse frágil. Quer parar. A mão dela subiu com a palma contra o peito dele, e o contacto enviou uma descarga elétrica pelo braço dela. Sob os dedos, ela sentiu o batimento cardíaco dele, constante e sem pressa. Não me conhece. Conheço-o melhor do que ele. Conhece-me há um mês, e nesse mês aprendi que tomas o teu café puro porque realmente gostas do sabor, não porque estás a contar calorias. És canhoto, mas usas o rato com a mão direita, o que significa que aprendeste sozinho a adaptar-te a um mundo para destros. És brilhante em logística, mas questionas-te nas reuniões até perceberes que ninguém tem uma solução melhor. Tens uma cicatriz na mão direita.
Os dedos dele roçaram o pulso dela, leves como uma pena, com a forma de uma lua crescente, provavelmente desde a infância. E não és feliz há muito tempo. Helena prendeu a respiração. Ela deveria recuar. Deveria estabelecer aqueles limites que insistia em manter. Deveria fazer qualquer coisa, exceto ficar ali parada, deixando o seu chefe tocar o seu pulso enquanto ele catalogava os seus segredos. Isso não lhe dá o direito. Não estou a reivindicar direitos, estou a afirmar factos. O polegar dele traçou a cicatriz que mencionara. O toque foi deliberado. Não queres os dons dele, não queres a atenção dele. Então, para de fingir que isto é uma questão de escolha e admite que é uma questão de controlo. E se eu quero controlo, então toma-o. Ele soltou o pulso dela, recuando, e a perda de contacto foi como água fria. O pacote está no lixo. A tua escolha é o que acontece a seguir. Helena olhou para o caixote do lixo, depois voltou a olhar para Lorenzo. Ele observava com aquele foco inquietante, à espera. E ela percebeu que isto era um teste, não a sua lealdade ou obediência, mas a sua honestidade com ele, consigo mesma. Ela caminhou até ao caixote do lixo, olhou para o pacote embrulhado em papel prateado com um laço ostensivo e não sentiu absolutamente nada. Não o quero, disse ela baixinho. Eu sei, mas não tinhas o direito de deitá-lo fora. Eu também sei disso. Ela olhou nos olhos dele e encontrou algo que fez o seu coração acelerar. Se voltares a fazer algo assim, vais demitir-te. Arranja outro emprego. Volta a jogar pelo seguro com homens que não te veem. O sorriso dele era afiado. Mas não o farás porque estás cansada do seguro. És incrivelmente arrogante. Eu estou incrivelmente certa. O telemóvel dela vibrou no bolso. Provavelmente a mãe a ligando para falar sobre os planos para o Natal, ou a irmã perguntando sobre a sua vida amorosa ou qualquer outra coisa normal que parecia absurdamente distante naquele momento. Ela ignorou. Eu devo voltar ao trabalho, disse Helena sem se mexer. Você deve. Temos a reunião com Marchetti às 14 horas. Temos mesmo. E eu preciso finalizar os contratos para a propriedade à beira-mar. Você precisa mesmo. Nenhum dos dois se mexeu. A neve caía mais forte lá fora, cobrindo as janelas, e em algum lugar do prédio um telefone tocou. Sons normais de escritório, dia normal de escritório, exceto que nada disso parecia normal. Por que realmente jogaste fora? Helena perguntou finalmente. A expressão de Lorenzo mudou. Algo perigoso deslizou por trás dos seus olhos. Porque agora és minha para proteger e não deixo ninguém desrespeitar o que é meu. A possessividade no seu tom deveria tê-la alarmado. Deveria tê-la feito correr para os RH, para o seu currículo, para qualquer coisa que se assemelhasse ao bom senso. Em vez disso, fez com que sentisse um calor no estômago. Sou sua funcionária, disse ela com cuidado. Não sua propriedade. Continue a dizer isso a si mesmo, Bletsa. Talvez, eventualmente, acredite nisso. Ele virou-se dispensando-a, e Helena fugiu para o seu escritório com as pernas trêmulas, com muito cuidado, sem olhar para a lata de lixo ao sair. O seu telemóvel vibrou novamente. Desta vez, ela verificou. Ryan, recebeste o meu presente? Precisamos conversar. Sinto a tua falta. Helena olhou para a mensagem, depois para a porta fechada, atrás da qual Lorenzo Valente acabara de destruir casualmente 6 meses de cuidadosa distância emocional. Apagou a mensagem sem responder e voltou ao trabalho, fingindo que as suas mãos não tremiam. A reunião com Marchetti correu mal nos primeiros 10 minutos. Helena percebeu isso no momento em que Antônio Marchetti entrou na sala de conferências com o seu sobrinho atrás dele, como um cachorrinho ansioso. Ela tinha se preparado para Antônio, o patriarca do segundo maior império da construção civil de Boston, um homem que construíra a sua fortuna com contratos legítimos e dinheiro cuidadosamente lavado. O que ela não estava preparada era para o sobrinho, cujos olhos se fixaram nela com um interesse que a fez sentir arrepios. Lorenzo. Antônio apertou a mão do seu chefe. A saudação foi mais calorosa do que o habitual entre parceiros de negócios. É bom vê-lo. Este é o meu sobrinho, Léo. Ele está a aprender o negócio da família. Léo deu um passo à frente, estendendo a mão para Helena em vez de Lorenzo. E quem é esta mulher bonita? A minha assistente executiva, disse Lorenzo, num tom monótono. Helena Calloway. Ela apertou a mão de Léo brevemente, retirando os dedos assim que a cortesia permitiu.
Por favor, sentem-se. Alguém quer café? Aceito o que quer que seja, disse Léo com um sorriso exagerado. Helena sentiu a atenção de Lorenzo intensificar-se ao seu lado, como um predador a cheirar sangue. Ela manteve a expressão neutra. Café então, Sr. Marchetti. Expresso, se tiver. Claro. Ela dirigiu-se ao aparador onde já tinha preparado o serviço de café, grata pela desculpa para se afastar do olhar de Léo. Atrás dela, ouviu Lorenzo iniciar a reunião, a sua voz com aquele tom particular que significava que alguém o tinha irritado. Profissional. Ela precisava de se manter profissional. Léo era inofensivo, apenas mais um miúdo rico que achava que charme era personalidade. Ela já lidara com pior. Serviu o café e sentou-se ao lado de Lorenzo com o seu tablet pronto para tomar notas. A reunião prosseguiu com os preliminares habituais, cronogramas de projetos, custos de materiais, disputas trabalhistas que precisavam de ser geridas. Helena acompanhou tudo, marcando itens que precisariam de acompanhamento, os seus dedos voando pela tela. É muito eficiente, disse Léo, inclinando-se na direção dela. Há quanto tempo trabalha para o Lorenzo? 1 mês, respondeu ela sem levantar os olhos. Apenas 1 mês? Parecem muito à vontade um com o outro. A senhora Calloway é excelente no seu trabalho, interrompeu Lorenzo, num tom que não admitia mais discussão. Antônio em relação ao empreendimento Harbor Point, mas Léo ainda não tinha terminado. Talvez pudesse mostrar-me o escritório mais tarde. Adoraria saber mais sobre como a Valente Enterprises funciona. Helena finalmente olhou para ele, observando o fato caro que não lhe assentava bem, o relógio demasiado chamativo, a colônia demasiado forte. Tudo nele gritava esforço excessivo. Tenho a certeza de que o Sr. Valente pode marcar uma visita com alguém dos recursos humanos, disse ela educadamente. Preferia que fosse você. Receio que a minha agenda não permita. Talvez um jantar, então, esta noite. A temperatura na sala caiu 10 graus. Helena não precisava de olhar para Lorenzo para saber que a sua expressão tinha ficado fria. Ela podia sentir isso irradiando dele como geada. Léo, disse Antônio bruscamente, concentre-se. Só estou a ser amigável, tio. Seja amigável no seu tempo livre. O maxilar do homem mais velho apertou-se. Lorenzo, minhas desculpas. Continue. A reunião avançou com dificuldade, mas a atenção de Léo continuava a desviar-se para Helena. Ela sentia cada olhar como um toque físico, intrusivo e indesejado. Mais 2 vezes, ele tentou envolvê-la numa conversa não relacionada com negócios. Mais 2 vezes, ela desviou-se com uma cortesia profissional que se tornava cada vez mais forçada. Quando Antônio e Léo saíram, os ombros de Helena estavam tensos. Ela começou a recolher as chávenas de café, precisando de algo para fazer com as mãos. Deixa isso. Ela olhou para Lorenzo, que estava de pé junto à janela com vista para a cidade, de costas para ela. Não me importo. Eu disse, deixa isso. Ele virou-se e a expressão no seu rosto fez com que ela congelasse. Quantas vezes ele te convidou para sair? 3, tecnicamente, mas não é nada demais. Não é nada demais. O riso de Lorenzo não tinha graça. Ele desrespeitou-te na minha sala de conferências, na frente do tio dele, durante uma reunião de negócios. Que parte disso não é grande coisa. Ele é apenas um miúdo que não sabe o que faz. Ele tem 28 anos e sabe exatamente o que está a fazer. Lorenzo aproximou-se dela, cada passo deliberado. E tu estás a inventar desculpas para ele. Estou a ser profissional. Tu estás a ser complacente, há uma diferença. Helena pousou a chave na que segurava, irritada. O que você quer que eu faça? Faça uma cena? Envergonhe o Antônio? Coloque em risco um negócio de milhões porque o sobrinho dele não sabe se comportar? Eu gostaria que você dissesse não a ele e fosse sincera. Eu disse não a ele. Você disse que a sua agenda não permitia. Isso não é não. É talvez mais tarde. Lorenzo parou na frente dela, perto o suficiente para que ela tivesse que inclinar a cabeça para trás. Tu deste-lhe esperança em vez de limites. Eu fui educada, que é para isso que tu me pagas. Eu pago-te para seres minha assistente, não para alimentares o ego dele. Então talvez devesses ter dito alguma coisa em vez de ficar ali sentada a olhar para ele. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia, e o silêncio caiu entre eles.
Os olhos de Lorenzo se estreitaram e Helena percebeu que tinha acabado de responder mal ao seu chefe muito poderoso e muito perigoso, que provavelmente não estava acostumado a ser desafiado. Tem razão, disse ele. Finalmente ela pestanejou. Desculpe. O quê? Tem razão. Eu devia ter dito alguma coisa. A mão dele levantou-se e ela pensou que ele fosse tocar-lhe no rosto, mas ele apenas passou por ela para pegar nos seus próprios arquivos. Eu devia ter deixado claro que você estava fora dos limites no momento em que ele olhou para você daquela maneira. Fora dos limites, ela repetiu lentamente. Porque sou sua funcionária. Porque você é meu. Lá estava novamente, aquele tom possessivo que deveria tê-la alarmado, mas não o fez. Helena cruzou os braços, estudando-o. Você continua a dizer isso porque é verdade. Eu não sou uma posse. Não, você é uma pessoa que merece mais do que ser assediada por homens medíocres durante reuniões de negócios. Ele olhou nos olhos dela. E eu sou a pessoa que vai garantir que isso não aconteça novamente. Fazendo o que exatamente? Deixando clara a minha posição. As palavras a aqueceram, apesar do ar-condicionado. A sua posição. Eu gaguejei. Está a ser ridículo. Não estamos. Ela gesticulou entre eles. Nada. Eu trabalho para ti. É só isso. Continua a dizer isso a ti mesmo. É a verdade. A verdade é que não paraste de pensar nesta manhã sobre o que eu disse no meu escritório. Ele aproximou-se e ela manteve-se firme. Sobre como eu te conheço melhor do que ele jamais conheceu. Isso era verdade. E foi por isso que te incomodou. O seu olhar baixou para a boca dela. Depois voltou para cima. Tu queres ser vista, Helena. Tu queres alguém que não peça permissão para se importar contigo. E estás apavorada porque estás a começar a perceber que eu sou essa pessoa. O coração dela batia forte contra as costelas. Tu és meu chefe, eu sei. Isso é completamente inadequado. Eu poderia processar-te por assédio. Tu poderias, mas não vais. Ele passou por ela para pegar o seu telemóvel na mesa de conferências. O movimento aproximou-o o suficiente para que ela sentisse o seu cheiro novamente. Porque isto não é assédio, é honestidade. E tu estás a precisar disso. Helena abriu a boca para discutir, mas o seu telemóvel vibrou insistentemente. Ela pegou-o, grata pela interrupção, e então sentiu o estômago afundar. Ryan, estou no átrio. Precisamos de conversar. Não, ela respirou. Lorenzo tirou o telemóvel da mão dela antes que ela pudesse impedi-lo, lendo a mensagem com uma expressão que passou de fria para glacial. Ele está aqui. Dá-me o meu telemóvel. Ele faz isso com frequência. Aparece no teu local de trabalho sem ser convidado. Ele acha que está a ser romântico. Ela estendeu a mão para pegar o telemóvel, mas Lorenzo o manteve fora do seu alcance. Lorenzo, por favor, quantas vezes ele já fez isso? Não importa. Quantas vezes, Helena? O tom de comando na voz dele fez com que ela respondesse automaticamente. 4, 5, talvez. Ele veio ao meu antigo escritório 2 vezes, depois ao meu apartamento, depois... Ela parou, percebendo o quão patético isso soava. Ele só quer encerrar isso. Ele quer controle. Lorenzo devolveu o telemóvel com o maxilar cerrado. E você vai dar isso a ele. Vou falar com ele como um adulto e deixar claro que terminamos. Já deixaste isso claro. Ele não está a ouvir. Então, o que sugeres? Tenho segurança. Expulsem-no. Isso definitivamente fará com que ele me deixe em paz. Não, eu trato disso. Um alarme soou na sua cabeça. Tratas disso como? Certificando-te de que ele entenda que não estás disponível, Lorenzo. Mas ele já estava a caminhar em direção à porta e Helena teve que se apressar para segui-lo. Desceram no elevador num silêncio tenso, a sua mente a pensar nos piores cenários possíveis. Ela já tinha visto Lorenzo zangado antes. A fúria fria e controlada que ele empregava quando alguém tentava enganá-lo ou quebrar um acordo. Ela nunca tinha visto essa raiva dirigida a alguém em seu nome. As portas do elevador abriram-se para o átrio, e lá estava Ryan, com a mesma aparência de sempre. Cabelo loiro perfeitamente penteado, fato caro, sorriso confiante que vacilou quando a viu. Helena esperava encontrá-la antes. O seu olhar mudou para Lorenzo, e algo brilhou na sua expressão. Medo, talvez, ou reconhecimento. Senhor Valente, não sabia que o senhor estaria aqui. Está a invadir propriedade privada, disse Lorenzo secamente.
O sorriso de Ryan tornou-se forçado. Estou aqui apenas para falar com a Helena. É pessoal. A senhora Calloway está a trabalhar. Se precisar de discutir assuntos pessoais, pode ligar-lhe fora do horário de expediente para um número que ela lhe fornecerá. Com todo o respeito, isso não lhe diz respeito. Tudo o que acontece neste edifício diz-me respeito. Lorenzo avançou, sem ameaçar, mas de alguma forma fazendo Ryan recuar. E está a deixar a minha assistente desconfortável. Então, vou pedir-lhe educadamente que saia. Helena. Ryan olhou para além de Lorenzo com desespero a invadir a sua voz. Apenas 5 minutos, por favor. Vim até ao centro da cidade. Ela disse. Não, interrompeu Lorenzo. Não a ouvi dizer nada. Ela apagou a sua mensagem sem responder. Não abriu o seu presente. Não responde às suas chamadas há 6 meses. A voz de Lorenzo baixou ainda mais. Perigoso. Quantas vezes uma mulher precisa dizer não para você ouvir? O rosto de Ryan ficou vermelho. Isso é entre mim e Helena. Isso é entre você e a segurança se você não sair nos próximos 30 segundos. Helena observou o impasse dividida entre o constrangimento e algo que parecia desconfortavelmente gratidão. Ryan estava olhando para ela agora, olhando de verdade. E ela viu o momento em que ele percebeu o que estava acontecendo. Você está falando sério? O riso de Ryan era feio. Estás com ele? Deixaste-me por ele? Ele apontou para Lorenzo. Por ele? Ela não te deixou por ninguém, disse Lorenzo com um tom gelado. Ela deixou-te porque não valias a pena ficar. Agora sai do meu prédio. Helena, vamos lá. Não podes honestamente... Posso honestamente pedir-te para saíres, disse ela, recuperando a voz. Há 6 meses que te peço para me deixares em paz. Para de ligar. Para de enviar mensagens. Para de enviar presentes. Acabou, Ryan. Acabou por causa dele. Por tua causa. Porque nunca ouviste o que eu queria. Porque tomaste decisões por mim e chamaste isso de carinho. Porque ela parou de perceber que estava a dizer tudo o que deveria ter dito há 6 meses. Porque nunca fui feliz contigo e estou cansada de fingir o contrário. Ryan olhou para ela como se ela lhe tivesse dado um tapa. Eu dei-te tudo. Tu deste-me tudo o que achavas que eu deveria querer. Não é a mesma coisa. A segurança estava a aproximar-se. 2 homens grandes de fato que olhavam para Lorenzo em busca de orientação. Ele acenou com a cabeça uma vez e eles flanquearam Ryan. Sr. Harrison, disse um deles. Hora de ir. Ryan olhou para Helena e Lorenzo com uma expressão contorcida. Vocês vão arrepender-se disso, os dois. Isso é uma ameaça? Perguntou Lorenzo, quase como se fosse uma conversa. É uma promessa. Ryan livrou-se das mãos do segurança. Conheço pessoas importantes. Acham que podem simplesmente... Acho que posso fazer o que quiser no meu próprio prédio. E o que quero é que vocês saiam daqui. O sorriso de Lorenzo era permanentemente afiado. Vocês estão proibidos de entrar nesta propriedade. Se voltarem, mandarei prendê-los por invasão. Se contactarem a senhora Calloway novamente, farei questão de garantir que todas as empresas de Boston saibam que vocês são um risco. Fui claro? A ameaça pairou no ar e Helena viu Ryan perceber que estava em desvantagem. Quaisquer que fossem as conexões que ele pensava ter, elas não eram nada comparadas ao alcance de Lorenzo. Tudo bem, cuspiu Ryan. Ela não vale a pena mesmo. Ele saiu. A segurança acompanhou-o até a porta. E Helena ficou no átrio, sentindo-se como se tivesse acabado de sobreviver a um furacão. À sua volta, os funcionários fingiam não olhar, mas estavam absolutamente a olhar. Para o meu escritório, disse Lorenzo baixinho. Agora. Ela seguiu-o até ao elevador, bem consciente dos sussurros que começavam atrás deles. Até amanhã todo o edifício saberia. Na próxima semana, estaria em todos os seus círculos profissionais. A subida no elevador pareceu mais longa do que a descida. Lorenzo ficou no canto, com as mãos nos bolsos, com uma expressão indecifrável. Helena tentou pensar em algo para dizer. Obrigada. Ou, isso foi desnecessário. Ou, por favor, não arruine a carreira do meu ex-namorado. Mas nada parecia adequado. Chegaram ao escritório dele e ele segurou a porta aberta para ela. Ela entrou e ele fechou a porta atrás deles com um clique decisivo. Isso foi necessário. Eu ia dizer dramático. Também preciso. Ele foi para a secretária, afrouxando a gravata com movimentos bruscos. Ele ameaçou-te. Ele estava apenas chateado.
Ele ameaçou-te. Lorenzo repetiu com voz dura. No meu prédio, na minha frente. Entendes o que isso significa? Que tem um complexo de herói? Que agora está sob a minha proteção, quer queira, quer não. Helena prendeu a respiração. Eu consigo lidar com o Ryan. Não devia ter de o fazer. Essa decisão não é sua. Tem razão. Não é. Ele virou-se para ela. Mas eu tomei essa decisão na mesma e não vou pedir desculpa. Não pode simplesmente, ela gesticulou impotente, reivindicar pessoas. Não é assim que o mundo funciona. É assim que o meu mundo funciona. Bem, eu não vivo no teu mundo. Agora vives. Ele aproximou-se e ela recuou até as suas pernas baterem no sofá. Trabalhas para mim. Estás no meu prédio. Estás sob a minha proteção. Isso faz de ti parte do meu mundo, quer aceites ou não. Isto é loucura. Isto é honestidade. Que é o que tu querias. Lembras-te? Ela lembrava-se. Lembrava-se das palavras dele daquela manhã sobre ser vista, sobre estar cansada da segurança. Lembrava-se de como o seu pulso tinha acelerado, de como algo dentro dela tinha respondido à possessividade dele, mesmo enquanto o seu cérebro gritava avisos. O que acontece agora? Ela perguntou baixinho. Agora decides se vais continuar a lutar contra o que queres ou se és corajosa o suficiente para aceitar. E se o que eu quero são limites profissionais e uma relação de trabalho normal. O seu sorriso foi lento e perigoso. Então és uma mentirosa melhor do que eu pensava. O telemóvel dela vibrou. Depois novamente. E então continuamente, uma série de mensagens de texto que fizeram os dois olharem para o ecrã visível na mão dela. Eram todas do número de Ryan. Irritadas, suplicantes, ameaçadoras, desesperadas. Uma cascata de mensagens que provavam exatamente o quão pouco ele tinha ouvido qualquer coisa do que ela tinha dito. Lorenzo pegou o telemóvel gentilmente da mão dela, percorreu as mensagens com uma expressão que ficava mais sombria a cada uma, depois fez uma chamada. Marco, preciso que trates de uma coisa. Helena ouviu enquanto ele recitava as informações de Ryan, o endereço dela, a cronologia do assédio. Profissional, eficiente e absolutamente aterrorizante nas suas implicações. Quando ele desligou, ela perguntou, o que acabaste de fazer? Garanti que ele não te incomodará novamente. Tu realmente queres saber? Ela pensou nas ameaças de Ryan, na sua arrogância, na sua completa incapacidade de aceitar um não. Nos 6 meses em que tentou ser gentil, compreensiva, lidar com a situação sozinha. Não, ela disse finalmente. Não quero saber. Ótimo! Lorenzo devolveu o telemóvel. Bloqueia o número dele. Se ele encontrar outra maneira de entrar em contato contigo, avisa-me imediatamente. É assim que é trabalhar para ti? É assim que é ser minha? Lá estava lá aquela palavra novamente, minha. Possessiva, absoluta e completamente inadequada para um chefe dizer à sua funcionária. Helena deveria estar zangada. Deveria estar a planear a sua carta de demissão. Deveria estar qualquer coisa, menos o que estava. Sem fôlego, aterrorizada e desesperadamente curiosa sobre o que viria a seguir. Eu devo voltar ao trabalho, ela conseguiu dizer. Deve mesmo. Nenhum dos dois se mexeu. Lá fora, a neve tinha parado, deixando a cidade cristalina e limpa. Lá dentro, o ar parecia carregado, como o momento antes de um raio cair. Lorenzo, vá, Helena, antes que eu faça algo de que ambos nos arrependeremos. Ela foi, fechando a porta atrás de si, e deu exatamente 3 passos antes que as suas pernas começassem a tremer. Ela encostou-se à parede, pressionando a palma da mão contra o peito, onde o seu coração batia forte como se estivesse a tentar escapar. O seu telemóvel vibrou mais uma vez. Ela olhou para baixo, esperando outra mensagem do número de Ryan. Em vez disso, era de Lorenzo. Jantar, sexta-feira à noite, na minha casa. Não é um pedido. Helena olhou para a mensagem, depois para a porta fechada, depois de volta para a mensagem. Ela deveria dizer não. Deveria manter os limites que insistia em manter. Deveria fazer qualquer coisa, exceto o que os seus dedos já estavam a digitar. A que horas? A resposta foi imediata. 7. Vou mandar um carro. Ela guardou o telemóvel no bolso e voltou para o escritório com passos vacilantes, com muito cuidado, sem pensar no que acabara de concordar. A sexta-feira chegou com a inevitabilidade de uma tempestade que Helena observara se formando no horizonte durante toda a semana. Ela passara os dias tentando se convencer de que o jantar com Lorenzo era apenas um jantar.
Uma cortesia profissional, talvez até mesmo um pedido de desculpas pela cena com Ryan. O seu cérebro sabia a verdade. O seu corpo sabia muito bem, dado que o seu pulso acelerava cada vez que ele passava pela sua secretária. O carro chegou às 18h45, elegante e preto, com um motorista que abriu a porta sem dizer uma palavra. Helena tinha se trocado 3 vezes antes de decidir por um vestido azul marinho que era elegante sem parecer forçado, profissional o suficiente para manter a ilusão de que não era o que obviamente era. O prédio de Lorenzo ficava na extremidade norte, todo de tijolos antigos e dinheiro novo, o tipo de lugar onde o porteiro sabia o seu nome e o seu negócio. O elevador da cobertura exigia uma chave, que o motorista forneceu antes de desaparecer de volta para o carro. As portas abriram diretamente para o apartamento de Lorenzo, e Helena entrou num espaço que era, de alguma forma, exatamente o que ela esperava, e, ao mesmo tempo, nada parecido com isso. Tijolos expostos, janelas do chão ao teto com vista para o porto, móveis que conseguiam ser confortáveis e caros. Mas também havia livros, livros físicos alinhados em prateleiras embutidas, com as lombadas gastas como se tivessem sido lidos várias vezes, e fotografias, pequenas molduras espalhadas pelas superfícies, mostrando pessoas que deviam ser da família, com base na semelhança. Chegaste cedo, disse Lorenzo, saindo do que ela supôs ser a cozinha. Ele também se tinha trocado. Calças escuras e uma camisa branca com as mangas arregaçadas. Sem gravata. Casual de uma forma que ela nunca o tinha visto. O teu motorista foi eficiente. Eu pago-lhe para ser. Ele aproximou-se e ela sentiu o cheiro de alho e vinho e algo mais a cozinhar. Estás linda. Disseste jantar. Vesti-me para jantar. Vestiste-te para me manter à distância. O seu sorriso sabia que não funcionaria. Confiante, honesto, ele apontou para a cozinha. Venha, está quase tudo pronto. Ela seguiu-o até um espaço que era claramente projetado para alguém que realmente cozinhava, não apenas reaquecendo comida pronta. Lorenzo movia-se com facilidade e familiaridade, verificando algo no forno, mexendo uma panela no fogão. Tu cozinhas? Disse ela, incapaz de esconder a surpresa. A minha mãe me renegaria se eu não me sentasse. Ele acenou com a cabeça em direção à ilha, onde 2 taças de vinho já estavam à espera. Helena sentou-se num banco observando-o trabalhar. Era estranho vê-lo assim, doméstico, quase relaxado. O Lorenzo que ela conhecia do escritório era todo arestas e poder controlado. Esta versão movia-se com a mesma confiança, mas menos blindagem. Por que é que realmente me convidou para vir aqui? Perguntou ela. Para lhe dar de comer, Lorenzo, para lhes mostrar uma coisa. Ele serviu o que parecia ser massa caseira com um molho que cheirava incrivelmente bem. Que não sou apenas o seu chefe, que isto, ele gesticulou entre eles, é mais do que uma relação profissional. Não temos uma relação. Nós temos algo. Sentes isso sempre que passo pela tua secretária, sempre que as nossas mãos se tocam ao passar os ficheiros, sempre que olhas para mim e te esqueces do que estavas a dizer. Ele colocou o prato à frente dela, depois o seu, sentando-se no banco ao lado dela em vez de em frente, perto o suficiente para que o joelho dele roçasse o dela. Para de fingir que não. Helena deu uma garfada na massa para evitar responder. Estava perfeita. Al dente, com um molho rico sem ser pesado, complexo de uma forma que denotava horas de preparação. Isto é incrível, admitiu ela. É uma receita da minha avó. Ela fez-me aprender antes de me ensinar qualquer coisa sobre o negócio. A sua expressão suavizou-se ligeiramente. Disse que um homem que não sabia cozinhar não era digno da confiança da família. Mulher inteligente, mulher assustadora. Tu irias gostar dela. Comeram em silêncio confortável por alguns minutos, e Helena sentiu parte da sua tensão diminuir. Era apenas um jantar, apenas 2 pessoas a partilhar uma refeição. Nada mais complicado do que isso. Conta-me sobre o Ryan, disse Lorenzo. A tensão voltou. Por quê? Porque quero entender que tipo de homem tu achavas que querias. Eu não achava que o queria, eu só... Ela pousou o garfo. Ele era seguro, previsível, o tipo de homem que fazia sentido no papel, mas não na prática. Em nada. Ela tomou um gole de vinho, surpreendida com a facilidade com que conseguia falar sobre isso. Ele tinha todo o nosso futuro planeado antes de namorarmos 6 meses. Onde iríamos morar, quantos filhos teríamos,
que tipo de carro eu iria conduzir. E quando eu disse que não tinha a certeza sobre nada disso, ele agiu como se eu estivesse a ser difícil. Estavas a ser honesta. Ele chamou isso de problemas de compromisso. Chamou assim porque não conseguia lidar com o facto de tu quereres algo diferente do que ele decidiu para ti. A mão de Lorenzo encontrou a dela no balcão, o polegar dele traçando os nós dos dedos dela. Não tens problemas de compromisso, Helena. Tens um problema com homens que não ouvem. E tu és diferente. Estou a prestar atenção a tudo o que não dizes. O seu olhar fixou-se no dela. Como quando te tens tensão sempre que me aproximo demasiado, mas não te afastas. Como discutes comigo, mas nunca me dizes para parar. Como olhas para mim quando pensas que não estou a ver, como se estivesses a tentar descobrir se sou real. Ela prendeu a respiração. É verdade. Tudo isso. Ele levantou-se, levando os pratos vazios para a pia. Eu vejo-te, Helena. As partes que mostras a todos e as partes que escondes. E eu quero tudo isso. Ela deveria ir embora. Ela agradeceria pelo jantar, chamaria um carro e colocaria distância entre ela e o que quer que isso estivesse a se tornar. Em vez disso, ela se viu a segui-lo até a sala de estar, aceitando a taça de vinho que ele ofereceu, acomodando-se no sofá que de alguma forma era o mais confortável em que ela já se sentara. O que aconteceu com as mensagens do Ryan? Perguntou ela. Ele não vai enviar mais. O que você fez? Tive uma conversa com o empregador dele sobre as políticas de assédio. Lorenzo sentou-se ao lado dela. Perto, mas sem tocar. Acontece que eles não veem com bons olhos funcionários que perseguem mulheres. Ele foi colocado em licença administrativa enquanto aguarda uma investigação. Os olhos de Helena se arregalaram. Fizeste com que ele fosse suspenso. Eu dei à empresa dele informações sobre o comportamento dele. Eles tomaram a própria decisão. A expressão dele não demonstrava remorso. Ele ameaçou-te. Há consequências para isso. Isso é... Ela não sabia se estava horrorizada ou aliviada. Extremo. Isso é proporcional. Ele passou 6 meses a fazer-te sentir desconfortável. Agora ele vai passar algum tempo a compreender como são as consequências. Não se pode simplesmente arruinar a carreira das pessoas porque elas te incomodam. Eu não arruinei a carreira dele. Foram as próprias ações dele que fizeram isso. A mão de Lorenzo subiu, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha dela, num gesto que estava a tornar-se familiar. E tu não estás incomodada, Helena. Tu estás assustada. Há uma diferença. Ela queria discutir, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ele estava certo. A escalada de Ryan nas últimas semanas a assustara mais do que ela admitia para qualquer pessoa, inclusive para si mesma. Obrigada, disse ela baixinho. Não precisa de me agradecer por decência básica. A maioria das pessoas não consideraria suspender alguém como decência básica. A maioria das pessoas não é como eu. Os dedos dele permaneceram perto do rosto dela, e ela se viu inclinando-se para o toque. E a maioria das pessoas não se importa contigo da maneira que eu me importo. Tu mal me conheces. Eu sei o suficiente. Sei que tomas o teu café com muito açúcar e pouca nata. Sei que morde o lábio quando estás a pensar. Sei que és brilhante a ler as pessoas, mas péssima a pedir o que queres. Sei que mereces melhor do que todos os homens que vieram antes de mim. As palavras deveriam ter soado arrogantes. Em vez disso, soaram como verdade. E Helena sentiu algo se abrir no seu peito. Isto é uma má ideia, ela sussurrou. Provavelmente. És meu chefe. Estou ciente disso. Posso perder o meu emprego. Não perderás. A mão dele deslizou para segurar o queixo dela, inclinando o rosto dela em direção ao dele. Mas se isso te incomoda tanto, pedirei ao RH para te transferir para um departamento diferente. O mesmo salário, os mesmos benefícios, um supervisor diferente. Ela pestanejou. Fazes isso? Faria muitas coisas para te deixar confortável. Mas não vou fingir que não te quero. O polegar dele roçou o lábio inferior dela e um calor a invadiu. E não vou deixar-te fingir que não queres isto, Lorenzo. Ele beijou-a. Não foi um beijo gentil ou hesitante, nem nada parecido com os beijos cuidadosos que Ryan costumava dar-lhe. Foi um beijo possessivo, exigente e absolutamente certo. A boca dele movia-se contra a dela como se ele tivesse pensado nisso durante semanas. Talvez tivesse. Talvez ambos tivessem.
As mãos de Helena subiram até ao peito dele, e ela não tinha a certeza se queria afastá-lo ou puxá-lo para mais perto. O seu corpo decidiu por ela, os dedos a agarrarem-se à camisa dele enquanto ela lhe retribuía o beijo. Com 6 meses de frustração reprimida e 3 semanas de tensão crescente, a outra mão dele deslizou para o cabelo dela, inclinando a cabeça dela para aprofundar o beijo, e ela soltou um som do qual se envergonharia mais tarde. Naquele momento, ela não conseguia se importar. Naquele momento, tudo o que importava era o calor da boca dele, o peso sólido do seu corpo e a maneira como ele a beijava, como se ela fosse algo precioso e perigoso ao mesmo tempo. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, os olhos de Lorenzo estavam escuros de desejo. "Ainda acha que isso é uma má ideia?" perguntou ele com a voz rouca. A pior, mas ela não soltou a camisa dele. "Ótimo", disse ele, levantando-se e puxando-a consigo. "Então vamos piorar as coisas." Ele a conduziu pelo corredor até o quarto dele, e o coração de Helena batia forte contra as costelas. Isso estava a acontecer. Estava mesmo a acontecer. Ela deveria parar, deveria pensar nas consequências, nas complicações e em todas as razões pelas quais aquilo era uma loucura. Em vez disso, ela deixou que ele a puxasse para dentro e fechasse a porta. O beijo desta vez foi mais lento, mais deliberado, as mãos dele percorrendo o corpo dela através do tecido do vestido. Ela puxou a camisa dele e ele ajudou-a a tirá-la, revelando o tipo de corpo que vinha de trabalho físico real, não apenas de inscrições em academias. Cicatrizes também. Linhas finas nas costelas, uma marca enrugada no ombro dele que parecia ter sido um ferimento de bala. "Riscos do negócio da família", disse ele, percebendo que ela o observava. "Dói?" "Não mais." Ele encontrou o fecho do vestido dela, baixando-o com uma lentidão agonizante. Isso, porém, poderia matá-la. O vestido caiu aos seus pés e Helena ficou apenas em roupa interior, sentindo-se mais exposta do que nunca. Não por causa da falta de roupa, mas pela forma como ele a olhava, como se estivesse a memorizar cada detalhe, cada curva, cada imperfeição. "Perfeita", murmurou ele. "Eu não sou. Tu és." As mãos dele envolveram a cintura dela, depois deslizaram para cima para segurar os seios dela através do sutiã. "Pare de discutir." Ela teria parado, mas então a boca dele estava no pescoço dela, os dentes roçando o ponto sensível abaixo da orelha. E pensar coerentemente tornou-se impossível. Ele a levou para trás até a cama e ela foi de boa vontade, puxando-o para baixo com ela. O que se seguiu foi uma lição sobre a diferença entre fazer sexo e ser consumida. Lorenzo a tocava como se fosse sua propriedade, a comandava como se tivesse todo o direito. E Helena descobriu que gostava disso. Gostava da maneira como ele lhe dizia para ficar quieta quando ela se contorcia, gostava da maneira como ele prendia os seus pulsos acima da cabeça quando ela tentava alcançá-lo. Gostava da maneira como ele a fazia pedir o que queria, em vez de simplesmente lhe dar. "Olha para mim", ele ordenou quando os olhos dela se fecharam, e ela obedeceu, encontrando o seu olhar enquanto ele. O resto se transformou em sensações e calor, e no tipo de prazer que reescreveu a compreensão que ela tinha do próprio corpo. Quando tudo acabou, quando eles estavam deitados, embrulhados nos lençóis que de alguma forma tinham acabado meio no chão, Helena sentiu a realidade do que tinham feito começar a se infiltrar. "Não", disse Lorenzo, puxando-a para mais perto. "Não o quê? Não comece a pensar demais nisso, tarde demais." Mas ela não se afastou. "Nós apenas complicamos tudo. Nós simplificamos. Agora não preciso fingir que não penso em ti a cada segundo de cada dia." "Lorenzo, fica." O braço dele apertou a cintura dela. "Esta noite fica." Ela deveria ir embora. Deveria ir para casa e descobrir o que isso significava e como lidar com a manhã de segunda-feira. Deveria fazer qualquer coisa, exceto o que estava a fazer, que era acomodar-se no calor dele e fechar os olhos. "Só esta noite", murmurou ela. "Vamos começar por aí." Adormeceu ao som do batimento cardíaco dele, firme e seguro, e tentou não pensar em como aquilo parecia certo. A manhã chegou demasiado cedo, com a luz do sol a entrar pelas janelas que Lorenzo aparentemente se tinha esquecido de cobrir. Helena acordou lentamente, com a consciência a regressar aos poucos. A cama desconhecida, o braço musculoso à volta da sua cintura, a dor em locais que lhe lembravam exatamente o que tinham feito.
Ela tentou sair sem acordá-lo, mas o braço dele apertou-se. Aonde vais? A voz dele estava rouca de sono. Para casa. Preciso. Ela gesticulou vagamente. Pensa. Pensa aqui, Lorenzo. Não posso simplesmente... Ele virou-a de costas, colocando o peso sobre ela de uma forma possessiva e totalmente perturbadora. À luz da manhã, ela podia ver os arranhões que deixara nos ombros dele, linhas vermelhas que a fizeram corar. Desculpa, murmurou ela. Não peças desculpa. Ele parecia demasiado satisfeito com eles. São a prova de quê? De que agora és minha. A boca dele encontrou o lado do pescoço dela, e ela sentiu-o sorrir contra a sua pele, e isso fez com que ela se certificasse de que ele se lembrasse disso. Ela empurrou o peito dele sem muita convicção. Preciso de ir para casa. Preciso de roupas. E ela avistou-se no espelho do outro lado do quarto e congelou. Meu Deus! O pescoço dela estava coberto de marcas. Não eram marcas sutis. Eram marcas óbvias, deliberadas, impossíveis de esconder, que gritavam exatamente o que ela tinha feito e com quem. Lorenzo, ela empurrou-o, correndo para o espelho para ver melhor. O que fizeste? Marquei-te. Ele recostou-se na cabeceira da cama, completamente sem remorsos. Assim, todos sabem que estás comprometida. Todos. Não posso. Ela tocou na marca mais escura, bem onde o pulso batia forte. Não posso ir trabalhar assim. Então, não vás trabalhar. Fica aqui. Tenho reuniões. Tenho... Ela virou-se para ele. Fizeste isto de propósito? Sim. A simples admissão a deixou sem palavras. Ele a marcou deliberadamente, sabendo exatamente o que isso significaria, como ficaria, como seria impossível esconder. Você é louco, ela sussurrou. Tenho clareza sobre o que quero. Há uma diferença. Ele se levantou, aproximando-se dela com graça predatória. Você é minha, Helena. Quero que todos saibam disso, inclusive você. Isto não é... Ela recuou até bater no espelho. Não é assim que as relações normais funcionam. Ainda bem que não estou interessado no normal. Ele prendeu-a, com as mãos em ambos os lados da cabeça dela. Disseste que estavas cansada do seguro, do previsível, dos homens que não te viam. Bem, eu vejo-te. Toda a tua pessoa, e não vou deixar-te fugir porque tens medo do que isso significa. O telemóvel dela vibrou em algum lugar da sala, o som destoando no silêncio tenso. Então vibrou novamente e novamente. A expressão de Lorenzo escureceu. Fica lá aqui. Ele saiu, voltando um momento depois com o telemóvel dela. A tela mostrava uma série de notificações, todas da mesma fonte, o chat do grupo do escritório. O estômago de Helena revirou ao ler as mensagens. Júlia, recepção. Meu Deus, mais alguém viu o Lorenzo sair com a Helena ontem à noite? Mark, contabilidade. Sair para onde? Júlia. Para o prédio dele. Eu estava a passear o meu cão e vi-os. Sara, jurídico. Estás a brincar. Júlia, não estou. Eles estavam definitivamente juntos. Mark. Nossa, Sara, isto vai ser um problema. Havia mais especulações, boatos e teorias malucas. Cada mensagem fazia o seu peito apertar mais. Na segunda-feira, todos saberiam. Na terça-feira, seria um escândalo total. Helena. A voz de Lorenzo interrompeu os seus pensamentos em espiral. Isto é um desastre. Ela olhou para ele, sentindo o pânico apertar-lhe a garganta. Todos sabem, todos estão a falar sobre nós. Eu vou ser aquela mulher que dormiu com o chefe e tu vais ser o homem que a reivindicou. Sim. Ele tirou o telemóvel das mãos dela e colocou-o de lado. Deixa-os falar. Deixa-os, Lorenzo. A minha reputação. Vamos ficar bem porque vou deixar bem claro que não és apenas alguém com quem durmo. És meu parceiro, meu... Ele parecia procurar a palavra certa. Tudo. A declaração deveria tê-la aterrorizado. Em vez disso, fez algo quente se espalhar no seu peito, perigoso e tentador. Não pode simplesmente decidir isso, sussurrou ela. Já decidi. A questão é se és corajosa o suficiente para aceitar. Helena olhou para ele, para o homem que a defendeu contra Ryan, que lhe preparou o jantar, que marcou a sua pele como uma marca e parecia orgulhoso disso. O homem que viu através de todas as defesas que ela construíra e a quis mesmo assim. Ela pensou em segurança,
em previsibilidade, em Ryan e em todos os outros homens que tentaram encaixá-la num molde que lhes convinha. Então pensou em Lorenzo, que a olhava como se ela fosse tanto a pergunta quanto a resposta. Preciso de tempo, disse ela finalmente. Algo brilhou em sua expressão. Decepção, talvez, ou compreensão. Quanto tempo? Não sei. Um dia, uma semana. Preciso. Ela gesticulou impotente. Descobrir o que isto significa. Significa que és minha e eu sou teu. É tudo o que precisa de significar. Para ti, talvez. Para mim é mais complicado. Ele observou-a por um longo momento, depois acenou com a cabeça lentamente. Está bem, leva o tempo que precisares. Mas, Helena, ele segurou-lhe o queixo, fazendo-a olhar nos seus olhos. Não vou a lado nenhum, e essas marcas também não. Então, enquanto pensas, lembra-te de quem as colocou lá. Lembra-te de como foi. Lembra-te de que és minha, quer admitas ou não. Ele chamou-lhe um carro, viu-a vestir as roupas da noite anterior, beijou-a na porta como se estivesse a memorizar o sabor da sua boca. E Helena foi-se embora, sentindo o peso da sua reivindicação em cada marca na sua pele, em cada conversa sussurrada que enfrentaria no trabalho, em cada batida do seu coração acelerado. Ela queria ser vista, queria ser reivindicada, queria algo real, perigoso e impossível de ignorar. Ela conseguiu exatamente o que pediu. Agora só precisava descobrir se era corajosa o suficiente para manter isso. O fim de semana passou num borrão de pensamentos excessivos e aplicação estratégica de corretivo. Nena ligou a dizer que estava doente na segunda-feira, incapaz de enfrentar as fofocas do escritório com a marca de Lorenzo ainda visível no pescoço. Na terça-feira, elas já tinham desbotado o suficiente para que um lenço pudesse escondê-las, e ela ficou sem desculpas. Os cochichos começaram no momento em que ela saiu do elevador. Júlia, da recepção, lançou-lhe um olhar cúmplice. Mark, da contabilidade, sorriu maliciosamente. Sara, do departamento jurídico, puxou-a de lado na sala de descanso com uma expressão preocupada que era pior do que as fofocas. Está bem? Perguntou Sara em voz baixa. Porque se ele a pressionou a fazer alguma coisa, podemos ir juntas ao RH. Não precisa fazer isso. Ele não me pressionou. A voz de Helena saiu mais aguda do que ela pretendia. Eu fiz a minha própria escolha, Helena. Ele é seu chefe. A dinâmica de poder por si só é algo de que estou ciente, mas obrigada pela sua preocupação. Ela pegou o seu café e saiu antes que Sara pudesse continuar o interrogatório bem intencionado. A porta do escritório de Lorenzo estava fechada quando ela passou, e ela sentiu uma pontada de algo que se recusava a nomear. Alívio, talvez, ou desapontamento. Ela não falava com ele desde sábado de manhã. Tinha ignorado as 2 mensagens de texto dele a perguntar se ela estava bem. Ela não estava bem, estava confusa e assustada e ainda sentia o fantasma das mãos dele na sua pele. A manhã passou lentamente. Helena mergulhou no trabalho, respondendo a e-mails e revisando contratos com foco total. Se ela não pensasse em Lorenzo, nas marcas que finalmente desapareceram, na maneira como ele a olhou como se ela fosse algo que valesse a pena reivindicar, então talvez Helena. A voz dele veio diretamente de trás da sua secretária. Ela deu um pulo, girando a cadeira para encontrá-lo ali, de pé, num fato cinza escuro que deveria ser ilegal. A expressão dele era cuidadosamente neutra, mas os olhos dele continham perguntas. Sr. Moretti. A formalidade soou estranha na sua língua. Algo passou pelo rosto dele. No meu escritório agora. Não era um pedido. Helena seguiu-o para dentro, extremamente consciente dos olhos que acompanhavam os seus movimentos. Ele fechou a porta atrás deles e o clique da fechadura soou definitivo. Tem me evitado, disse ele. Tenho pensado nisso há 3 dias. É uma situação complicada. Só é complicada se a tornares assim. Ele aproximou-se e ela manteve-se firme. Eu disse-te para levares o teu tempo. Não te disse para desapareceres. Eu precisava de espaço. Tu precisavas de uma desculpa para fugir. A mão dele aproximou-se do rosto dela, o polegar traçando onde ficara a marca mais escura. Chegaste a alguma conclusão? Helena prendeu a respiração. Tão perto, ela podia sentir o cheiro da colônia dele, podia ver as sombras fracas sob os olhos dele, que sugeriam que ele tinha dormido tão mal quanto ela. Estou com medo, ela admitiu. De mim, disso, do que isso significa.
De todos pensarem que eu dormi com alguém para conseguir o quê? Conquistaste a tua posição aqui muito antes de eu te tocar. Qualquer um que sugerir o contrário terá de responder perante mim. A voz dele era dura. E se estás preocupada com as aparências, eu falei a sério. Vou transferir-te. Departamento diferente, supervisor diferente, tudo o resto igual. Não é isso, ela abanou a cabeça. Não é essa a questão. Então qual é? A questão é que és intenso e possessivo e marcaste-me como se eu fosse tua propriedade. A questão é que mal te conheço fora do trabalho. A questão é que isto pode explodir na cara de ambos, e eu não. A voz dela falhou. Não sei se consigo lidar com isso. Lorenzo ficou em silêncio por um longo momento. Então ele deu um passo para trás, dando-lhe espaço que ela não tinha pedido. Tens razão, disse ele. Avancei rápido demais. Pressionei demais. Vi o que queria e tomei sem considerar que talvez precisasses de mais tempo para me acompanhar. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto raro de frustração. Mas não vou pedir desculpa por te desejar, e não vou fingir que aquelas marcas foram um erro. És minha, Helena. És desde o momento em que entraste no meu escritório há 6 meses e olhaste para mim como se pudesses ver além da reputação e enxergasse o homem por trás dela. Lorenzo, mas se precisas que eu prove que isto é mais do que apenas físico, que eu vejo-te como mais do que alguém para reivindicar, então vou jantar com a minha família no domingo. Deixa-os conhecer-te. Deixa-te ver quem eu sou quando não sou o teu chefe ou o homem que tenta levar-te para a cama. Deixa-te decidir se isto é algo que queres quando tiveres toda a informação. Helena olhou para ele. Queres que eu conheça a tua família? Quero que compreendas o que significas para mim. A minha família é a forma de o fazer. Isso é assustador, avassalador, exatamente o que ela precisava de ouvir. Está bem. A sua expressão mudou, a surpresa dando lugar a algo mais caloroso. Está bem, jantar de domingo. Estarei lá. Ela respirou fundo. Mas, Lorenzo, se eu fizer isto, se eu escolher isto, preciso que também compreendas uma coisa. Não sou uma propriedade, não sou alguém que te pertence. Sou tua igual ou não sou nada. És minha igual. Ele voltou a aproximar-se dela, mas desta vez o seu toque foi gentil, reverente. Sempre foste minha igual. As marcas não eram sobre posse. Eram para garantir que te lembrasses de mim. Para garantir que não pudesses fingir que a sexta-feira à noite não tinha acontecido. Não conseguiria esquecer, mesmo que tentasse. Ótimo! Ele beijou-a então, suave e docemente, nada parecido com o beijo de posse de sexta-feira. Era uma promessa, um começo. Domingo às 6 horas, vou buscá-la. Posso conduzir sozinha. Poderia, mas não vai. O seu sorriso era cúmplice. Porque já não vai fugir, não é? Ela não ia. Deus a ajudasse. Ela não ia. O domingo chegou com o peso da inevitabilidade. Helena trocou de roupa 4 vezes antes de decidir por um vestido bordô que era elegante sem ser muito formal, apropriado para conhecer a família de um homem que havia marcado o seu pescoço e roubado o seu bom senso. Lorenzo a buscou às 17h45, pontual como sempre, injustamente bonito em jeans escuros e um suéter preto que o fazia parecer mais jovem, mais acessível. Nervosa? Ele perguntou enquanto dirigiam em direção à casa da mãe dele, no extremo norte. Apavorada. Não esteja. Eles vão adorar-te. Não pode saber disso. Posso, porque eu sei, e eles confiam no meu julgamento. Ele disse isso casualmente, como se não tivesse acabado de soltar uma bomba no carro. Lena virou a cabeça bruscamente para ele. O quê? Ouviste-me? Ele não desviou o olhar da estrada, mas a sua mão encontrou a dela. Não vou fingir que isto é casual, Helena. Não sou assim. Tu és tudo para mim. A questão é se eu sou tudo para ti. A garganta dela apertou-se. Tu és louco. Continuas a dizer isso. Isso não torna menos verdade. A casa era de tijolos quentes e janelas brilhantes. O tipo de lugar que prometia conversas animadas e comida em abundância. Lorenzo levou-a para dentro sem bater e imediatamente foram engolfados pelo caos. Lorenzo, finalmente, uma mulher que devia ser sua mãe, apareceu. Cabelo escuro, olhos perspicazes e sorriso caloroso. E trouxeste? Ela olhou para Helena com curiosidade evidente. Ela? Mamã, esta é a Helena. Lena, a minha mãe, Rosa, a do trabalho,
O sorriso de Rosa alargou-se, aquela de quem não paras de falar. Mamã, o quê? Ligas-me 3 vezes por semana para falar desta mulher. Tenho o direito de mencionar isso. Ela puxou Helena para um abraço que cheirava a alho e vinho. Bem-vinda, Bela. Venha conhecer todos antes que eles comam tudo. A sala de jantar era o caos encarnado. Pelo menos 10 pessoas se aglomeravam em torno de uma mesa que gemia sob o peso da comida, todas falando ao mesmo tempo numa mistura de inglês e italiano. Lorenzo apresentou-a ao pai, aos 2 irmãos, as esposas deles, a irmã e a avó, que a examinou de cima a baixo com olhos perspicazes. Ela é muito magra, anunciou a avó num inglês com sotaque. Dá-lhe de comer, Lorenzo. Estou a tratar disso, nona. Esforça-te mais. O jantar foi barulhento e avassalador e de alguma forma perfeito. Fizeram-lhe perguntas sobre o seu trabalho, a sua família, as suas intenções em relação a Lorenzo, o que a fez engasgar-se com o vinho. A mãe dele contou histórias embaraçosas sobre Lorenzo quando era criança. Os irmãos dele provocavam-no sem piedade. A irmã dele fez perguntas diretas sobre se Helena compreendia no que se estava a meter. Durante tudo isso, a mão de Lorenzo permaneceu em seu joelho debaixo da mesa, firme e tranquilizadora. Ele não tentou controlar a conversa ou protegê-la do escrutínio da família. Ele apenas a deixou ser ela mesma, intervindo apenas quando os irmãos ficavam muito desagradáveis. Então, disse a mãe dele durante uma pausa na conversa. Quando é o casamento? Mãe, a voz de Lorenzo continha uma advertência. O quê? Não posso perguntar? Estamos a namorar há 1 semana, disse Helena, divertida apesar de si mesma. 1 semana? 6 meses? Qual é a diferença? Quando se sabe, se sabe. Rosa olhou para o filho, e Lorenzo sabe. A certeza na voz dela fez o peito de Helena apertar. Ela olhou para Lorenzo e viu que ele a observava com uma expressão que confirmava tudo o que a mãe dele tinha dito. Ele sabia há meses. E de alguma forma, impossivelmente, Helena também estava a começar a saber. Depois do jantar, Lorenzo acompanhou-a até ao carro, enquanto a família acenava da porta, como se já a tivessem adotado. Foi então que Helena procurou palavras. Intenso. Eles estavam a ser sutis. Espere até que eles realmente gostem de si. Eles não gostam muito de mim agora. Agora estão apenas a decidir se você é boa o suficiente para mim. Quando decidirem que sim, nunca mais terás um momento de paz. Ele abriu a porta para ela, mas segurou a mão dela antes que ela pudesse entrar. O que achaste? Acho que a tua família é maravilhosa. Acho que a tua mãe é assustadora. Acho que a tua avó vai me forçar a comer sempre que eu te visitar. Ela sorriu. Acho que quero voltar. Algo na expressão dele se abriu. Sim, sim. Ela estendeu a mão e segurou o rosto dele. Leva-me para casa, Lorenzo. Tu estás em casa. A viagem de volta ao apartamento dele foi carregada de expectativa. Nenhum dos dois falou, mas a mão dele permaneceu na coxa dela, possessiva e segura. Quando chegaram ao prédio dele, ele não se preocupou em fingir, apenas a puxou para dentro do elevador e a beijou até as portas se abrirem no andar dele. Dentro do apartamento, ele estava menos controlado do que na sexta-feira, mais exigente. As mãos dele mapeavam o corpo dela como se estivesse a recuperar um território. E Helena deixou, arqueando-se ao seu toque. Diz, ele ordenou contra a boca dela. Dizer o quê? Que és minha? Eu sou... Ela ofegou quando os dentes dele encontraram o pescoço dela. Tua novamente. Sou tua, Lorenzo. Sou tua. Ele a levantou então, carregando-a para o quarto como se ela não pesasse nada. O vestido saiu, depois as roupas dele, e então havia apenas pele e calor e o peso delicioso dele sobre ela. Olhe para mim, ele ordenou. E ela olhou, encontrando os olhos dele enquanto ele se movia dentro dela. Não desvie o olhar. Quero ver tudo. Ela não conseguiria desviar o olhar mesmo que tentasse. Não conseguia fazer nada além de se agarrar enquanto ele a desmontava pedaço por pedaço. A voz dele no ouvido dela dizendo exatamente o que ele queria, exatamente como ela se sentia, exatamente o que ele planeava fazer com ela. Quando acabou, quando eles ficaram emaranhados nos lençóis que de alguma forma tinham acabado no chão novamente, Helena sentiu a última resistência dela desmoronar. Eu amo-te, disse ela na escuridão, com os braços dele apertados à sua volta. Repete, eu amo-te. Estou apavorada e isto é uma loucura. E eu amo-te.
Eu também te amo. Ele virou-a de costas, deitando-se sobre ela, com um sorriso que era pura satisfação masculina. E agora não vais fugir de mim. Nem sonharia com isso. Ele provou seu ponto de vista completamente. E quando Helena acordou na manhã seguinte, seu corpo trazia novas evidências de sua afirmação. Marcas em suas coxas internas, seus quadris, a curva de seus seios. Lugares que só ele veria. Lembranças privadas de exatamente a quem ela pertencia. Ela estava dolorida da melhor maneira possível, seus músculos protestando enquanto ela se espreguiçava. Lorenzo observava ao lado dela, apoiado em um cotovelo, parecendo totalmente satisfeito consigo mesmo. Bom dia, disse ele. Você está presunçosa. Tenho motivos para estar. A mão dele traçou a marca na anca dela. Estas são melhores do que as do pescoço. Privadas, ainda assim, sempre possessivas. Ele beijou o ombro dela. Vem morar comigo. Helena pestanejou. O quê? Vem morar comigo. De qualquer forma, estás aqui metade do tempo. E quero acordar contigo todas as manhãs. Lorenzo, é isso que tu também queres. Para de pensar demais. Ele rolou para fora da cama, completamente despreocupado com a sua nudez. Vou preparar o pequeno almoço. Descobre como dizer sim. Ele saiu e Helena ficou deitada na cama dele, rodeada pelas provas da noite que passaram juntos, e percebeu que ele tinha razão. Ela queria isto. Queria-o a ele. Queria o caos da família dele, a intensidade da atenção dele e a certeza do amor dele. Encontrou-o na cozinha a preparar ovos e café, como se já fosse a rotina deles, como se ela já tivesse dito sim. Está bem, disse ela. Ele virou-se com a espátula na mão. Está bem, vou mudar-me para cá, mas vou manter o meu apartamento por 6 meses, por precaução. Por precaução contra o quê? Por precaução contra o caso de me enlouqueceres. O seu sorriso era cúmplice. Vou enlouquecer-te. Isso não é motivo para manter uma rota de fuga. É o único motivo. Tudo bem, fica com o teu apartamento. Não vais precisar dele. Ele puxou-a para si, beijando-a até ela esquecer por que queria uma rede de segurança. Mas tu és minha, Helena, em 6 meses, em 6 anos, em 60 anos. És minha e eu sou teu, e isso não vai mudar. Ela acreditou nele. Contra toda a lógica e bom senso, ela acreditou nele. 3 meses depois, o apartamento de Helena estava vazio, enquanto ela morava no espaço de Lorenzo, que se tornara o espaço deles. As roupas dela estavam penduradas no armário dele. Os livros dela enchiam as prateleiras dele. A caneca de café dela ficava ao lado da dele todas as manhãs. O trabalho se ajustou. Ela se transferiu para um departamento diferente por insistência própria, passando a se reportar a outra pessoa, mas continuando a colaborar com Lorenzo em projetos importantes. Os boatos cessaram quando as pessoas perceberam que não se tratava de um caso passageiro, que Lorenzo Moretti tinha encontrado a sua alma gêmea e não tinha intenção de deixá-la ir. Os jantares de domingo na casa da mãe dele tornaram-se rotina. Rosa tinha realmente decidido que Helena era boa o suficiente, o que significava convites constantes, conselhos não solicitados e abraços calorosos que davam a sensação de estar em casa. A avó ainda insistia que ela era muito magra, mas começou a ensinar-lhe receitas de família, o que Helena suspeitava ser a forma mais elevada de aprovação. Numa terça-feira à noite, no início do outono, Lorenzo chegou a casa com uma pequena caixa no bolso e determinação nos olhos. Eles tinham falado sobre o futuro em termos abstratos, casamento, filhos, envelhecer juntos, mas ele estava farto de abstrações. Encontrou-a na cozinha a tentar fazer a receita de molho da avó, com resultados mistos. Ela olhou para cima quando ele entrou, com o rosto corado pelo calor do fogão, e o coração dele apertou-se com o quanto a amava. Como está a correr? Ele perguntou. Acho que estraguei tudo. O molho deve ficar assim tão espesso? Normalmente não. Ele moveu-se para trás dela, envolvendo-a pela cintura, com o queixo apoiado no ombro dela. Casa comigo. Helena congelou. O quê? Casa comigo. Seja minha esposa. Deixe-me passar o resto da minha vida provando que vale o risco que você correu. Ele a virou para ficar de frente para ele, tirando a caixa do bolso. Eu te amo. Não estou pedindo porque acho que você me pertence ou porque quero te possuir. Estou pedindo porque quero construir uma vida com você. Porque você é minha igual, minha parceira e meu tudo.
Helena olhou para o anel, simples, elegante e perfeito. Depois, olhou para ele. Lágrimas se acumularam nos seus olhos. Sim, ela sussurrou. Sim, eu caso com você. Ele deslizou o anel no dedo dela e a beijou como se estivesse selando uma promessa, como se ela fosse a resposta para todas as perguntas que ele já havia feito. O molho queimou no fogão. Nenhum dos dois se importou. Eles haviam encontrado algo raro, real, e pelo qual valia a pena lutar. Algo que começou com posse e se transformou em parceria. Algo que parecia eterno. E ele, Helena, que passou tanto tempo jogando pelo seguro, finalmente encontrou exatamente o que procurava no lugar mais perigoso possível. Nos braços de um homem que a via completamente e a amava mesmo assim. Se gostou da história de Lorenzo e Helena, inscreva-se no Mafia Tales para mais romances perigosos, onde homens poderosos encontram suas almas gêmeas. Junte-se à nossa área de membros para cenas exclusivas estendidas e acesso antecipado a novas histórias.